Amores, tudo bom com vocês? Estamos chegando na nossa live linda, maravilhosa. Estamos chegando aqui na nossa live linda, maravilhosa, também aqui no Instagram e no YouTube. Um beijo para todos vocês, tudo bom, tudo lindo nessa quarta-feira, linda, maravilhosa, abençoada para todos nós. Vamos chegando. Estão na área. Então, vamos. O título da nossa live de hoje, gente, é se reinventar com essa cor linda, maravilhosa do momento, gente, que tá bombando, né? Tá mais. Nunca sai de moda, na verdade, né? Mais linda do que nunca. E todo mundo tá querendo se aventurar, que é o caramelo dourado. Esse caramelinho dourado é uma cor escura, né? Mas fica com aquela luzinha maravilhosa, assim, no fim do túnel, como eu digo sempre, né? Não fica aquele fechado como se fosse os castanhos. Então, vale a pena sempre se jogar, ainda mais que é inverno no Brasil, né? No sul, né? Porque na região norte nunca é inverno. Norte, nordeste, sempre tá sol lindo, maravilhoso. Sol para duas cabeças, para uma cabeça só. Tive no Brasil, né? Infelizmente, a gente não grava muita coisa por Instagram, porque meu telefone quebrou. Mas aí, graças a Deus, comprei outro. Faz 2 dias. E quando eu cheguei aqui, coloquei logo para, né? A gente, dos perrengues que acontece, né? Mas as férias foi linda, maravilhosa, revendo a família, todo mundo, amigos, queridos, verdadeiros. Então, foi ótimo. Gente, olha, essa cor que eu vou mostrar logo aqui para vocês, mas antes, claro, né? Sou Alessandra Velay, hairstyle, especialista em cores de cabelo, embeleza o seu mundo cabelístico. Já tô te dando uma dica top, hein? Te peça like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilha aí, geral, nas redes sociais. Ajudar nosso canal a crescer, sempre lindo, maravilhoso. Olha, é essa cor aqui, tá? Vou mostrar logo aqui no Instagram, que tá mais perto. É o 6.03. Olha, não é um caramelinho dourado, que ele fica assim com aquele fundinho mais douradinho? Claro, é uma cor escura, né? 6.03, tá? Aqui no YouTube, 6.03. Olha, a numeração tá em cima, tá? É essa cor aqui, olha, gente, olha. Tá, vou colocar aqui bem aqui pra luz, pra vocês verem bem, olha. Tá? Caramelinho douradinho assim no final, né? A gente não dá para ver muito, porque é uma cor mais escura, né? Agora, vocês sempre me perguntam, né? Qual é a marca, Alessandra? É a Magirel da L'Oréal, tá? É uma das marcas que eu indico para vocês, né? Que ela é ótima. Então tá, vamos lá. Dá oi aqui para Josi. Bom dia, meu amor. Um beijo para você. A Rosângela também na área. Bom dia, Ale. Bom dia, Rosângela. Um beijo no coração de cada um de vocês. A Cris também aqui no YouTube, não, no Instagram, desculpa. A Cris, a Marli, a Cris, bom dia, gata. Um beijo para você, para vocês em geral. A Luana, a Kátia também, a Bruna, a Karen, um beijão para vocês. A Marilei, um beijão para você também, gata. Aqui em Santa Catarina está frio, pois é, no sul, né? No sul do Brasil, verdade. Marilei, um beijão, gatas e gatos. Adora Ferreira, um beijão para você também. Mensagem virtuosa, um beijão. Ô, Solô, hello, Solô. Amoshiri, hello. Um beijão para vocês, meninas e meninos. Sim, olha, como é que a gente vai fazer? Gente, olha, depois a gente vem tirando as dúvidas de vocês, né? Sempre tem algumas dúvidas aí para a gente tirar sobre cabelo ou sobre outras coisas também. Então, a gente vai começar dando dica para vocês de como que a gente vai fazer para fazer essa cor no cabelo, no caso aqui, deste caramelo, com fundinho dourado, que é o 6.03, né, em questão. Então, com o cubito branco também, com essa mistura, a gente já vai falar também, e vamos começar pela descoloração, né? Como é que a gente vai fazer? E quem vai pintar o cabelo pela primeira vez, sem precisar descolorir, então eu vou falar a mistura certa, correta, principalmente na OX, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar também quem quer pintar o cabelo com essa mistura. Agora, vamos começar pela descoloração, que tipo assim, fazer morena iluminada, né, por exemplo,
quer dar aquela luzinha no cabelo, com aquelas mechinhas, assim, quer deixar aquele fundo escuro ficar lindo, sabe? Quem quer começar ainda, né? E tá muito em alta também. Tava olhando, né? Eu digo, tá muito em alta. É chamado também moreno iluminada, moreno agora, né? Moreno iluminado, ou também é castanho iluminado. Então, mesma coisa, né? A técnica é a mesma. Então, eu vou deixar, inclusive, já tá aqui embaixo do vídeo, no card, como fazer um passo a passo de morena iluminada. E também tem outro passo a passo de como fazer champuzada e um outro passo a passo de... Muita gente pergunta, né, como fazer champuzada. Pois é, tem os links aqui, só clicar no link que vai para esse passo a passo. E também como cobrir os brancos, aqueles brancos que não cobrem de jeito nenhum. Pois é, essa técnica muito usada no salão, né, que eu uso e muita gente usa, é para cobrir os brancos, aquele cabelo grosso, aquele cabelo progressivado, que é difícil, né, de cobrir os branquinhos. Pois é, então, dessa maneira de fazer, vai cobrir o branco, sim, com certeza. Agora, vamos voltar aqui, né? O 6.03, como que faz essa mistura para fazer a morena iluminada? Primeiro o teste de mecha, né? Sempre lembrando que tem que ser feito, porque a gente nunca sabe como é que tá o cabelo, se ele não vai quebrar, se ele não vai ter corte químico, se ele vai poder descolorir nesse fundo de clareamento, tudo a gente vê no teste logo, né? Já falando nele, né? O fundo de clareamento 6 não é difícil de chegar. Principalmente se o cabelo, eu vou dar uma dica extra aqui, se o cabelo, porque muita gente pinta, né, o cabelo assim, de cores escuras, um preto ou um castanho, às vezes muito tempo, né, e quer fazer mechas ou descolorir de alguma maneira, fazer a famosa decapagem, que na verdade é uma descoloração global, né, para tirar o cabelo, o castanho ou qualquer cor escura para poder colocar essa cor, no caso aqui, né, que é o 6, nesse tom de 6, que é o 6.03. Então, quem pinta o cabelo durante 2, 3 anos ou mais, né, fica muito impregnada a cor. Então, para descolorir, é melhor usar aqueles descolorantes que é 10, 12 tons, que são extra forte, né, como as marcas chamam também. Pois é, então eles que são o indicado para esse tipo de trabalho, como o cabelo está muito tempo pintado, tá? Com uma cor escura, pode ser um vermelho também, pintado aí 10 anos, né? Então é difícil de tirar, né? Então tem que ser esses descolorantes. Aqueles descolorantes que são mais fracos, assim, então eles não dão conta do recado, tá? Então já vê tudo no teste também, né? Então o teste mestre serve para tudo isso. Então aí tem que chegar num fundo de clareamento 6, né? Aquele tipo assim, uma cor de ferrugem, sabe? Aquela cor de ferrugem? Pois é, exatamente essa cor que tem que ficar nas mechas ou no cabelo todo, né, descolorido global, e colocar esse 6.03, a mistura vai ser essa, né, para tonalizar o cabelo, tonalizar as mechas, tudo. Então, mais o 6.1. Do 6.03, a medida correta, né, a quantidade correta, desculpa, se o cabelo é longo, 100 gramas. Se o cabelo é mediano, 60 gramas e acima do ombro, 40 gramas, tá? Então, para o 6.1, ele vai entrar aqui somente para neutralizar esse fundo ferrugem que está no cabelo, que ele é acobreado, misturado com vermelhinho, sabe? Então, para neutralizar, então a gente usa o 6.1 em pequena quantidade, tipo 10 dedos, uma cobrinha de 10 dedos, né, se o cabelo for longo, ou 10 gramas, quem tem balança, e uma cobrinha de 5 dedos para um cabelo mediano ou curto, ou 5 gramas. Do 6.1. Faz a misturinha aí com o X de 10 volumes, ou pode ser o X mais baixa, e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos. É o tempo ideal de uma tonalização, tá? E tonaliza. Agora, vamos lá para uma outra situação, né? De um cabelo que a gente quer cobrir os brancos, esse cabelo está com algum tipo de descoloração, mechas ou descolorido global, tem branco cobrindo na raiz, ou então um cabelo que precisa cobrir os brancos do fundo e quer fazer mechas, por exemplo, muito usado, né? Isso é muito, muito feito mesmo. Então, para a gente cobrir os brancos nesse caso, e tem que fazer mechas, ou na raiz daqui a alguns meses, ou então no mesmo dia, se for o fundo que a gente tem que cobrir, né? E deixar aquele fundo natural, né? Que a gente chama, castanho, tudo, que é cor do nosso cabelo mesmo.
Então, para cabelos brancos e fazer esse fundo ou a raiz, a gente pode usar e tendo descoloração, algum tipo de descoloração, de mesh, alguma coisa aí, tá? Então, vai funcionar direitinho, perfeitamente, o que eu vou falar aqui, nessa situação. Que se o cabelo for um cabelo virgem, né, castanhos, qualquer tom de castanhos, então tem que ser o 6.0 com o X de 10 volumes, tá? Que vai ficar exatamente a cor do nosso cabelo castanho, tá? Não vai mudar nada. O X de 10 volumes não clareia nesse caso, tá? E se o cabelo é um louro escuro, né, um cabelo virgem, que ele é um pouquinho mais aberto, coloca o 7.0 com o X de 10 volumes, vai ficar exatamente a cor do nosso cabelinho louro escuro. Bom, que nesse caso não é para clarear, é só para cobrir o branco e deixar a cor do nosso cabelo mesmo, né? Do nosso cabelo natural, né? Do cabelo virgem. Agora, e o melhor da festa, que é o melhor de tudo nessa situação, é que, por causa da UX, a gente não tem dificuldade nenhuma de descolorir esse cabelo, até no mesmo dia. Se fizer, se precisar fazer o fundo de clareamento, o fundo do cabelo, né, e fizer mecha nesse mesmo dia, não tem problema nenhum em descolorir, tá? A gente não desgasta o cabelo e é normal a descoloração, tá? Não tem dificuldade de ficar horas e horas precisando descolorir esse cabelo, não precisa não. Nesse caso aqui, tá? Por causa da UX, que não foi alta. E na raiz a mesma coisa, né? Daqui a alguns meses, precisou cruz branco, meu cabelo branco tá aí, tá aparecendo, eu não posso passar 3, 4 meses sem pintar. Tem essa situação, né? Sempre, às vezes. Então, faz cabelo branco isso, e daqui a alguns meses você vai fazer as luzes, né? Alguma coisa assim. Então, sem estresse de até platinar esse cabelo. Agora, vamos lá. É uma outra situação de um cabelo que a gente vai fazer colorir ele pela primeira vez, né? Um cabelo virgemzinho, bonitinho, e eu escolhi esse caramelo douradinho. Então tá, vamos lá. Se o cabelo é um cabelo castanho, escuro, castanho médio, então a gente vai ter que usar a UX de 40 volumes, tá? Com esse 6.03. A mistura vai ser o 6.03 com, se tiver branco para cobrir, coloca o 6.0 junto, porque senão não cobre os brancos, sabe? Tem que ser assim, né? Agora, quem não tiver branco, não precisa colocar esse 6.0. Agora, coloca 6.03 mais 6.0, 50% de cada, quem tem branco. Ou só o 6.03, né? Quem não tiver branco. E coloca essas OX aqui. A OX é de 40, né? Como eu já falei, para quem tem o cabelo virgem, castanho escuro, castanho médio, são chamados até de preto, porque são bem fechados, né? Tem que colocar essa OX de 40, senão não vai clarear, tá? Não vai clarear de jeito nenhum. Muita gente reclama, né? Olha, meu cabelo não clareou. Aí a gente vai ver, foi essa situação que eu falei aqui, né? Colocou uma OX aí, por exemplo, de 20 volumes, aí fica a mesma cor do seu cabelo. Então, não perca tempo de comprar aquela caixinha, né, que geralmente nesse tom de 6, a caixinha do supermercado, geralmente vem com 20 volumes, tá, gente? Então tem que se atentar aí. Se o cabelo é virgem, castanho, se esses castanhos são mais escuros, né, que são mais fechados, o meu também tá? Muita gente né? Será esse cabelo mais escurinho, né? Então, aí não vai adiantar, não adianta nem comprar, tem que comprar uma X de 40, aí, né, geralmente vende nas lojas profissionais, que vende para produto profissional, né? Geralmente, né? Supermercado não tem. Eu nunca vi. Agora, tá? Então tem que ser assim. Agora, quem tiver um cabelo castanho claro ou louro escuro, que são mais abertinhos, né? São mais claros, cabelo virgem, aí sim pode ser usado o X de 20 volumes. Bom, com essa mistura aí, né, que eu já falei aqui. Agora, se uma outra situação de um cabelo que a gente vai colorir ele vai fazer a raizinha, né? Daqui a 1 mês, 2 meses, aí cresceu essa raiz, aí como que eu faço? Diminuir a OX, sempre é o segredo, tá? O segredo é diminuir a OX. Por exemplo, usei 40 volumes para colorir meu cabelo aí um tempo atrás, né? 1 mês, 2 meses. Aí quando ele cresceu, né? 1, 2 centímetros, 1, 2 dedinhos, aí a gente vai querer fazer, né? Raizinha, geralmente. Aí a gente vai, nesse caso, se usou 40, a gente vai diminuir para 20 volumes, porque está no tom de 6. Tom de 6, tom de 7, a gente diminui geralmente para 20 volumes, tá? Se pintou com 30, de repente, pintou com 30,
volumes, diminui também para 20 volumes, o retoque de raiz. Só nessa área que a gente tem aqui, que fica próximo do nosso couro cabeludo, tá? É por causa disso. Essa quentura da nossa pele, gente, quem não sabe, ela faz quase que dobrar a volumagem do X. Nosso couro cabeludo também é uma pele, né? Tá todo mundo vivo aqui, então a nossa pelinha, nossa pele ela é quentinha, né? Tem aquela quenturinha. Então, essa quenturinha, ela faz quase que dobrar a volumagem do X, porque tá próximo do couro cabeludo dessa distância aqui. É por causa disso. Agora, se pintou com 20 volumes, diminui para 10 volumes o retoque de raiz. É sempre assim, para não ficar aquela raiz mais clara, se pintar com a mesma cor que foi pintado há um mês atrás. Tá? Esse que é o esquema. Agora vamos lá para uma outra situação, né? De um cabelo que a gente quer tá loiro, né? Tá loiro aí, então, no tom de 7, no tom de 8, 9 ou 10. Então, a gente quer escurecer esse cabelo para ficar esse caramelo dourado. Esse caramelinho dourado, como é que a gente faz, Alessandra? É muito fácil, porque escurecer é fácil, né? Agora, vai colocar... Se o cabelo, ele é um cabelo que tem algum tipo de descoloração, tem mechas ou descolorido global, então coloca esse 6.03 com X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos, tá? Quando talvez com o cabelo, ele tá em uma situação assim que precisa fazer de novo a mesma, pode ser feito assim, tá? É tipo uma... pode ser feito assim também, é tipo uma repigmentação, dessa modo que eu vou falar aqui. Tem outros tipos de fazer repigmentação também, tá? Mas pode ser esse tipo também. Se o cabelo tá platinado, por exemplo, tá nesse tom de 9 ou 10, assim, que loirão, né? Branco, platinado, né? Bem loiro mesmo. Então, pode repetir essa mesma maneira que eu falei aqui, né? No caso de descolorido, até por pintado também, tá? Quando ele tá bem clarão mesmo, tá? Sendo de 10, principalmente. Aí coloca 6.03, né, com X de 10 e deixa por 10 minutos. Agora, se o cabelo, ele tá com uma tintura, né, com uma coloração, né, pintado, então a gente vai agir com um pouquinho diferente. Aí coloca o 6.03 com o X de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando, tá? Um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos lá para as perguntas de vocês, para tirar as dúvidas. Depois eu volto aqui para o Instagram. Deixa eu ver onde eu parei, né? A Elisângela, um beijo, gata. Bom dia. A Isa na área, um beijo para você. Beautiful. Red Channel, hello, hello, hello. E Adson. A Veridiana, um beijão para você. Oi, como fazer a cor marrom avermelhado? Beijos. Marrom avermelhado pode ser, tem vários, né? Mas pode ser o 6.53, pode ser 5. Geralmente os 5, na maioria, nesse tom de esse reflexo 5, por exemplo, 6.5, é castanho, né? É marrom. Pode ser nesse tom de 6, é melhor. 6.53 é uma cor muito bonita. É o que eu escolhi agora para falar aqui, mas tem várias, tá? Geralmente, esse tom de 5, né, como eu estava falando, esse reflexo 5, no caso, na maioria das marcas, significa que é um avermelhado, tá? É um avermelhadinho. 5 ou 6, mas geralmente no 5, nesse caso aqui, é o melhor. Que é o marrom, 5 misturado com 3, então fica muito bonito. Aí dá aquela cor escura, né? Aquele marronzinho com aquele fundinho avermelhado. Fica lindo. A Cleusa, um beijão para você. O meu cabelo na raiz está bem grisalho, 4 dedos. O restante 7.1, como fazer para ele ficar um cinza não muito claro? Pois por baixo ele é castanho. Como fazer? 7.1? Um cinza não muito claro. Pode ser. Então, já que você já está com esse cinza que não é muito claro, né? Que é o 7.1, que é um cinza mais escuro, mais fechado, um acinzentado, né?
Então, pode ser no 8.1, tá? 8.1. Mas aí tem que tirar tem que fazer uma champuzada, né, para colocar esse 8.1 ou 9.1, tá? Olha, esse cinza, vou mostrar aqui para vocês logo no Instagram, para vocês verem, olha. Esse é o que? O 8.1, né? O 8.1, na numeração tá em cima, tá? Olha, esse é o 8.1, tá? É um acinzentado, né? Olha, e tem o 9.1, que é um pouquinho mais aberto, olha. Já tá bem mais claro, né? Então, esse 8.1 pode ser a opção, né? Que você não quer muito aberto. Então, o 8.1 fica mais claro. Agora, tem que tirar como vai ser feito, né? Aí fazer a champuzada onde tá pintado, já que tem 4 dedos, né, de raiz crescida, então não precisa fazer na raiz crescida. Precisa colocar primeiro aonde está, dos 4 dedos para baixo, fazer a champuzada. Fazer uma champuzada, porque o 7.1 geralmente ele não é difícil de tirar, então geralmente sai com a champuzada. Tem que fazer um teste mesh, né, para saber se vai realmente sair, tá? Com a champuzada, porque ela não tem muita força, né? Tipo assim, é uma descoloração leve, para quem não tem uma ideia assim de quanto é o peso da champuzada, né? Então, as descolorações mesmo são feitas com X de 20 ou 30 volumes, que elas são mais fortes para o cabelo. Então, a champuzada, ela tem condições de tirar, mas assim, não uma cor muito escura. No caso do 7.1 não é muito escuro, né? Então, não é como os castanhos ou um preto da vida pintado, né? Então, geralmente tira. Agora, tem que fazer da parte onde está pintado o cabelo e depois coloca só um pouquinho, tipo assim, na raiz, onde tá, ele tá grisalho, né? Tá grisalho também. Aí coloca só um pouquinho mesmo na raiz, assim, passa uns tipo da champuzada, tipo assim, uns 10 minutos, mais ou menos, 5 ou 10 minutos, só para abrir um pouquinho e depois que tem que chegar nessa parte onde está pintado o cabelo, que está com 7.1, tem que chegar no fundo de clareamento uma cor de gema de ovo. Tem que ficar essa cor, tá? Gema de ovo. Aí faz um pouquinho na raiz, porque como tá virgem a raiz, já tem grisalho, então tem que ficar um pouco a champuzada, mas geralmente assim não precisa de ter muito tempo para ficar igual, da raiz até as pontas, o cabelo. O principal é onde está pintado, que vai ser feita a champuzada ou uma descoloração também, né? Pode ser feita assim também. Mas a champuzada eu acredito que dê para tirar esse 7.1 e chegar no fundo de clareamento, o cabelo todo tem que ficar nessa cor gema de ovo, que é o fundo de clareamento 8, tá? Se não for assim, não dá para fazer. Não adianta colocar o 8.1 em cima, que não vai pegar, tá? Aí vai pegar só na raiz, né? Que tá virgem, aí pega, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Igualou, colocou da raiz até as pontas essa cor gema de ovo. Aí sim, a gente pode tonalizar todo o cabelo, aí fica fácil, tá? Para colocar o 8.1, faz essa mistura assim. Já que tem grisalho para cobrir, a gente tem que colocar o 8.0 ainda aqui, tá? Porque senão não vai dar. Coloca o 8.1 igual e mais o 8.21 também, coloca um pouquinho do 8.2, é melhor, tá? O 8.2 tipo assim, do 8.2 vai ser uma cobrinha, se o cabelo for longo, uma cobrinha de 10 dedos, tá? Ou 10 gramas. E se o cabelo for mediano ou curto, uma cobrinha de 5 dedos do 8.2, tá? Ou 5 gramas. Agora, essa é a quantidade do 8.2. Por quê? O 8.2 ele vai entrar aqui somente para neutralizar esse fundo que tá aí, cor de gema de ovo, né? Tá cobreado junto, mais o 8.1. Da quantidade agora do 8.1, tá? Porque tem que ser uma alquimia, gente, porque senão não dá certo. A cor, no caso. Do 8.1, se o cabelo for longo, é 100 gramas, cabelo mediano, 60 gramas, e acima do ombro, 40 gramas. Tá? De acordo com a quantidade de cabelo, não sei como é o cabelo, não é o comprimento. E entra também o 8.0 aqui na jogada. O 8.0 ele não vai mudar a cor de nada
dessa cor desse cabelo. Ele só vai entrar aqui mesmo para para cobrir esses cabelos brancos. Então, ele pode ser adicionado, tá? Tipo, pode ser com a mesma, na mesma quantidade, a metade, meio a meio da quantidade do 8.1. Tá? Então, por exemplo, se o cabelo ele é longo, aí dá para vocês entenderem melhor. Se o cabelo é longo, então eu vou usar do 8.1, que é a cor principal que vai aparecer no cabelo, que vai ser esse acinzentado, né? Nesse tom de 8, então eu vou colocar, por exemplo, o cabelo é longo, eu tenho que colocar do 8.1, eu tenho que colocar 100 gramas, né? Nesse caso aqui, né? O cabelo longo, eu tenho que colocar 100 gramas. Então, eu vou colocar 50 gramas do 8.1 e mais 50 gramas do 8.0. Entendeu? É assim. E o do 8.2 é a mesma quantidade. Com o X de 10 volumes e deixo o tempo de pausa de 10 minutos, é melhor, nesse caso. Vamos seguindo aqui. Lissa Ritter, um beijão para você. E para levar ele para o ruivo. E para levar ele para o ruivo, com 75% de cabelos brancos, tenho usado o 6.0 e o 7.1. Perdão, Alessandra, queria chegar num doce de leite sem descolorir. Beijo, minha linda. Gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, gata. Alissa, um beijão para você, gata. Vamos começar aqui por partes, né? Porque ela colocou em três perguntas, de 3 vezes. Para levar ele por ruivo, com 75% de brancos, tenho usado o 6.0 mais o 7.1. Queria chegar num doce de leite sem descolorir. Mas qual é a cor do cabelo que tá? É porque eu não tô entendendo aqui. Sim, tá aqui. O 6.0 mais o 7.1. Tá, o 6.0 mais o 7.1. Então, no caso aqui, eu já vou responder, gata. Peraí. Aí quer chegar no doce de leite, né? Sem descolorir. Então, tem que colocar, nesse caso... Não, mas na verdade não tem jeito, gata. Que geralmente o doce de leite, né? Ele geralmente é o 8.31. Entendeu? Mas se você quer um ruivo, então só colocar, fazer a mistura junto com o 6.0 mais o 7.1 e colocar um pouco do 7.4. Acho melhor. Entendeu? Aí não precisa de colorir o cabelo. Tem que fazer a mesma mistura que você faz, que o cabelo tá... Agora que eu tô entendendo direito, o 6.0 mais o 7.1, né? Porque o doce de leite geralmente é esse 6.31, né? Mas, e você colocar o ruivo 7.4 junto. Tá? Faz a misturinha aí com o 6.0 mais o 7.1, a mesma mistura que você usa, no caso aqui, e acrescenta 50% nessa mistura do 7.4, que aí ele fica com aquele fundinho acobreado, né? Um ruivozinho. Entendeu? Por exemplo, eu uso 7.1 no cabelo longo, né? Aí 7.1 mais 6.0
50% de cada dessas duas cores, né? Eu acho que você usa assim, né? 50% de cada, que é para cobrir os brancos, no caso. Aí coloco os 50% da quantidade, por exemplo, em quantidade fica melhor, para a gente entender. Nesse caso aqui, usa o 6.0 mais o 7.1, né? Você já usa. Aí você quer deixar aquele fundinho acobreado, né? Um ruivo, um cabelo mais ruivozinho. Então, coloco 7.4 nesse caso. Então, vai ficar do 6.0 mais o 7.1, 50% da quantidade que vai ser, por exemplo, se for no cabelo longo, a gente usa geralmente 100 gramas, né? Então, 50 gramas vai ser a mistura dessas duas cores, 6.0 mais o 7.1, e os outros 50% vai ser do 7.4, tá? Porque senão ele não vai ficar aquele fundinho ruivo, entendeu? Porque já tá pintado o cabelo, né? Tem que levar tudo isso em consideração, né? E já tá pintado o cabelo ainda, então é melhor fazer assim. Você quer deixar aquele fundinho ruivinho, então pode fazer desse jeito. Aí não precisa descolorir, né? Não precisa fazer champuzado. Eu tô voltando aqui. A Rosângela, né, Correia? Um beijo pra você, gata. Ale, se eu colocar. Se o cabelo. Não, se o cabelo estiver vermelho e raiz virgem no castanho escuro. Será que é isso mesmo? Se o cabelo estiver vermelho e raiz virgem no castanho escuro. A raiz está. Deixa eu ver se eu estou entendendo. O cabelo está vermelho, está pintado de vermelho, e a raiz virgem no castanho escuro. Eu acredito que você está perguntando para diminuir o X, né? É isso? Por exemplo, se pintar esse cabelo vermelho, eu vou responder do jeito que eu estou entendendo, tá? Se não for assim, você repete a pergunta. Esse vermelho está pintado com uma OX, por exemplo, de 30 volumes, né? 30 ou 40 volumes. E ele está no tom de 6, 6, esse vermelho, né? Ou 5 também. Então, eu vou diminuir para 20 volumes, nesse caso aqui, porque a raiz é um castanho escuro, né? Nesse caso, eu vou diminuir para 20 volumes. Sempre assim. Se está pintado com essas OX, tá? Com essas 30 ou 30 volumes. 40 geralmente não, né? Geralmente 30 se pinta, né? Nesse tom de 6, de 7, né? E se for com 20 volumes, diminui para 10 volumes, né? Porque às vezes a gente pinta, né? Coxinha de 20 para não ficar um vermelho muito claro, muito aberto, quer dizer. Aí é sempre diminuindo um pouco essa OX aí. No caso do retoque, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. O Carlos Joga 10, um beijo para você. É o nosso comentarista aqui do YouTube. Tem uns joguinhos legais lá, né? Eu sempre curto lá. Já respondi. A Jéssica, um beijo para você. Bom dia, gata. Pintei meu cabelo. Um beijão. O meu cabelo de 7.73. Minha raiz ficou laranja. Gostaria de que o meu cabelo ficasse marrom dourado. Está alaranjado. A raiz ficou laranja? Eu gostaria que o meu cabelo ficasse marrom dourado. Ele está alaranjado. Mas o 7.73 tá, é ótimo ele. Então tem que fazer uma champuzada aí. Com certeza houve alguma treta aí. O cabelo não estava respondendo. Tem que fazer champuzada. Se ele tá assim, não pintou e ficou esse resultado, tem alguma coisa aí escondida, entendeu? Então, tem alguma coisa no cabelo. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que renovar a cor dele, tem que fazer uma champuzada. Porque a gente pinta de tanta coisa, né? E às vezes o cabelo não dá mais, ou então pinta bastante tempo com essa cor, às vezes a cor a gente passou 2 meses ou mais sem pintar, então ele fica assim. Então ele fica
impregnado com essa cor e desbotado, com esse laranja aí, que está há alguns meses, né, sem descolorir, ou sem a gente pintar, sem fazer banho de brilho, sem nada. Então, nesse caso, é melhor fazer uma champuzada e depois pinta, né, com o 7.73, com esse marrom dourado, para ficar uma cor bonita, né? Geralmente, quando está muito impregnado, muito desbotado, muito tempo, a partir de 2 meses, tá? 2, 3 meses ou mais. Então, a gente precisa fazer uma champuzada, porque é assim que a gente faz no salão, para ficar com bonita. Aí, depois tonaliza. Faz a champuzada, chegar no fundo de clareamento, que é a cor que o cabelo tem que ficar, chamado de fundo de clareamento, ele é 100% acobreado, né? Um laranjão. Cor de laranja, pois é, essa cor tem que ficar no cabelo, depois tonaliza com 7.03, né? 7.73, com a cor que você quer no cabelo, e com a OX se o cabelo não tiver nenhum tipo de descoloração, coloca com a OX de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. Se ele já foi descolorido algum tempo atrás, ainda tem aquela descoloração no cabelo, e depois da champuzada, usa o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Melhor. Tem que ser feito assim. Aí vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Patrícia, um beijo pra você. Obrigado, gata. Você é show. Obrigado. Beijão, gata. Ok, vamos. Depois eu volto aqui no YouTube. Vamos ver aqui as perguntas de vocês. A Marli, a Cris, um beijão. Já falei no começo, né? Um beijão, Cris. Pensei que eu tinha te perdido. Perdeu nada, gata. É porque eu fiquei meio off mesmo. Ai, Mensagem virtuosa, um beijo pra você, gata. Estou com saudades do seu vídeo. Tá matando a saudade agora. Eu também, tá? Com saudade muito de vocês, né? Voltar na sua rotina. Gente, quando fica de férias, né? A gente sai da rotina, né? Fazendo só coisa que a gente gosta também, né? Mas tá doido pra voltar pra rotina. Vocês são assim? Eu sou. Eu já tenho saudade da nossa rotina que a gente faz no dia a dia, né? Aquela coisa assim, meio estressante às vezes, né? Mas a gente não vive sem um estressezinho. Esse é o movimento, esse é o nosso combustível um pouco, né? Para levar a gente para frente ali, ó. Empurrar assim, não vai no tranco mesmo, vai com. É assim que eu vejo a vida, sabe? Tem que ser. É uma moça que perguntou. Qual é o segredo de tanta harmonia? Alguma coisa que ela colocou assim é isso aí. Enfrentar o que tem que enfrentar. E coloca aí, bota para frente, deu na frente, pé na porta. Esse é o lema. Marilei, um beijão para você, Darcy. Um beijão. Vamos ver aqui. A Marinal Anari, um beijão para você. Adora Ferreira, um beijão, gata. Vou fazer morena iluminada. Se joga, gata, porque morena iluminada nunca sai de moda e tá mais alta agora, né? Eu tô vendo que tá muita gente. Vocês viram a transformação da Débora Seco? Eu adorei. Ficou lindo. Eu adorei. Tá muito em alta. Sabe aquele cabelo que não tá muito claro, né? Tá mais assim, tá mais natural, assim, tá muito em alta agora. Quem gosta, né? Então tá super em alta. A gente tem que usar que a gente gosta também, né? Não adianta ser só moda, né? Porque senão não dá. Roberto Nari, um beijo para você. Micaele Ferreira, um beijão. Cookie, hello. A Bruna Nari, um beijão. Olha, Cris, um beijo para você, gata. Mas fico com medo do fundo, onde não for ter mechas, fica vermelho. Você está falando do fundo? Mas, nesse caso, o que tem que fazer? O seu tem que fazer assim, olha, eu tô vendo pela foto, né, tá meio claro o cabelo, né, não tá muito claro, mas tá tipo assim, tá claro, né, tô vendo aqui pelo Instagram, não tá castanho. Então, o que a gente tem que fazer? Coloca
o 5.0 mais o 6.1. Vai ficar castanho o cabelo. Vai ficar escuro. Tem que fazer isso. O fundo. 5.0 mais o 6.1 com o X de 10 volumes. Tá? Vai ficar castanho. Tipo assim, castanho claro, por aí, tá? Essa cor. Castanho claro, mais ou menos, assim. Tem que ser com X de 10 volumes. Por quê? E deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando. É uma tonalização, tá? Mas aí lava o cabelo e pode fazer mechas até no mesmo dia. Se passar tudo no teste, né? Pode fazer mecha até no mesmo dia. Tá? Aí puxa as mechinhas. Por quê? Porque o cabelo, ele não vai desbotar, tá? Não vai desbotar, não vai ficar melhado. Porque se fizer mechas como está o seu cabelo, né? Aí sim vai ter problema sim. Entendeu? É assim que a gente faz no salão aí para não ter problema nenhum no cabelo. Tipo assim, aquele fundo não ficar avermelhado, aquele fundo não ficar estranho. A não ser que a pessoa queira, né? E, tipo assim, aí não tem como não fazer, né? Mas o melhor mesmo é fazer isso que eu tô falando aqui. Deixar o fundo escuro, que aí não tem problema nenhum. Você vai passar meses aí com essa cor, sem problema de trocar esse fundo, sabe? De clarear esse fundo, de ficar avermelhado e nada, vai ficar castanho mesmo. Entendeu? É assim. E cobre esse fundo que eu falei aqui, o 6.0, o 6.1 mais o 5.0, com o X de 10 no caso, né? Quem vai fazer mesh tem que fazer isso. É o X de 10 volumes, tem que ser feito. Se colocar 20 volumes, aí fica mais difícil de descolorir o cabelo. Aí a gente faz esse fundo aí. Aí não tem problema não. Aí vamos lá, vamos seguindo aqui. A Denise, um beijo para você, Denise! A Ninfa Fashion oficial, um beijão para você. Pinto com 5.0, tem como fazer? Tem como fazer sem descolorir? Bom dia, amor. Um beijo para você. Bom dia também, gata. Ah, tá. Não, agora eu entendi. Você pinta com 5.0? Olha, depende da cor, tá? Se for morena iluminada, né, aí não tem grande problema com 5.0. Agora, se for pintar esse cabelo com 5.0, assim, 2, 3 anos ou mais, né? Aí tem que usar aqueles descolorantes que é 10, 12 tons, né? Que são descolorantes, assim, que são mais fortes, né? As marcas chamam assim também, eles são extra fortes, como as marcas chamam também. Então, eles têm que ser. Agora, se pintou 1, 2 vezes com 5.0, poucas vezes, aí pode até ser, se for morena iluminada, tá? Nesses fundos de clareamento, que a gente quer fazer mechas, luzes, no fundo de clareamento 6 e 7. Aí pode até ser que dê para a gente usar aqueles outros descolorantes, que eles são mais fracos. Pode ser, tá? Agora, se quiser ir para os loiros, que já são para aqueles fundos de clareamento 8, 9 e 10, aí tem que ver. Tem que ver, porque se o cabelo, mesmo com aquele descolorante forte, se o cabelo, ele tá pintado aí durante muito tempo, né, anos, então, com esse 5.0, que é uma cor escura, aí tem que ver no teste de mesh. Porque tem cabelo, o cabelo, na verdade, gente, ele é uma caixinha de surpresa, tá? Tudo que eu falo aqui, tipo, é uma regra, né? Pela vivência, pelo estudo, tudo aí, o que eu falo aqui, geralmente é o que acontece. Mas a gente tem que fazer, sempre que eu puxo pro teste de mesh, né, lembrando. Por quê? Porque o cabelo, ele nem tudo é igual, né? O nosso cabelo também não é. Tem uma regra, mas aí foge da curva. Aquele cabelo, ele descolore rapidinho. Ele ficou por 10 anos aí pintado com uma cor escura, mas ele descoloriu. Entendeu? Mas isso é tipo assim, né? Exceção, né? Entendeu? Mas, por isso que a gente tem que sempre fazer um teste, né? Para ver se é isso mesmo, tá? Com relação à cor, se a relação você não vai quebrar, toda essa história, né? Então, fazendo o teste, aí a gente vê. Mas, geralmente, para os fundos de clareamento, nesse caso, que pintou com uma cor escura durante muito tempo, anos, né? E aí é difícil de chegar nesse fundo de clareamento 8, por exemplo. Entendeu? Ou, né? Aí tem que fazer o teste.
Agora, se não, aí só fazendo o teste. Chegou, pronto, aí faz todo o cabelo resolvido. Agora, se não, tem que ir indo descolorindo devagar. Não fique triste, porque sempre é assim, né? Aí a gente vai fazendo hoje, daqui a 2, 3 meses, faz de novo uma descoloração, aí chega no fundo de clareamento dos loiros, tá? Geralmente é assim. Agora vamos lá. Vamos lá. Seguindo a Virgínia, um beijo para você. Estúdio Margot Monteiro, beijão, gatos e gatas, bom trabalho. A Rosângela na área, a Suzana, beijão. Zé Nilza, Kátia, um beijão para você, Kátia, bom dia. O Decapcolo, estraga o cabelo. Eu não souber usar, não, gata. Se o cabelo tiver saudável, tá? Nada estraga o cabelo. O que estraga o cabelo, produto, é o que a gente não sabe usar. Não sabe usar, não fez teste de mecha, sabe? Aí tem a incompatibilidade ali, por exemplo, eu vou usar um decapicolo, uma descoloração em um cabelo que ele tá com uma progressiva de ácido, que ele tá com uma guanidina, que ele tá com algum tipo de alisamento, tipo colate de amônia, aí vai dar ruim. Aí vai estragar mesmo. Então é corte químico. Agora, com relação ao ressecamento, né? Aí todo o cabelo resseca. Não posso dizer que não, porque minha amiga, tô mentindo. Todo o cabelo vai ressecar, com decapicolo, com, com descolorante, com os alisamentos. Então, toda a química, ela resseca um pouco o cabelo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas o certo é ressecar, né? O certo é ele ficar poroso. E o que a gente tem que, por isso que tem que fazer primeiro um teste, né? E manter o nosso cabelo sempre, esse é o segredo, gente, olha, manter o nosso cabelo sempre saudável, tá? Então, não misturar muita química nele, isso faz com que o nosso cabelo ele não fique saudável e às vezes, algumas vezes, não dá pra gente recuperar, sabe? Então, então não é negócio, né? Quem gosta do cabelo mesmo, não mistura muito. Se for colocar os loiros, colocar nesses tons de 8, 9, 10, principalmente se for descolorido, meio pintado também, não mistura nada mais. Nada, nada, nada. Você tem que fazer a opção, né? Escolher um e outro. Ou você quer alisar, então fica com alisamento. Aí, se quiser pintar, pinta com uma cor mais fechada, um castanho, alguma coisa assim. Mas por louro, não. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente mantém o nosso cabelo saudável. Quando vem a porrada, que eu digo, a porrada por exemplo, quero descolorir no loirão aí. Meu cabelo tá saudável, meu cabelo se recupera em 2 semanas. Ele volta a ser o que ele era, sedoso, brilhoso, manteiga, há 2 semanas atrás. Entendeu? É assim. Então, é assim que a gente tem que fazer. Tá? Então, tipo assim, sempre quando me perguntam isso, sabe, eu fico assim, oh, meu pai, né? Porque não tem aquele produto que realmente estraga o cabelo. É do jeito que eu falei aqui, né? Porque às vezes você sabe usar e coloca muita coisa aí no cabelo, aí no nosso cabelo não né? Até um cabeleireiro amigo meu, né, que ele fala isso. Não é cabo de aço, então não é mesmo. Quebra, né? Acaba, fica poroso, aí às vezes não recupera. É por isso que tem gente, poxa, eu já fiz tudo no meu cabelo, então às vezes tá nessa situação, que o cabelo às vezes não dá mais, né? Ele já morreu mesmo. Mas geralmente tem como recuperar, tá? Vocês acham que eu não queria manter meu cabelo lisinho e maravilhoso? Né? Pois é, porque meu cabelo é crespo. Agora, mas por causa desse louro aí eu não posso fazer mais nada. Entendeu? É assim. Então, tudo que se o decapicolo dá aquela, né, como é que chama? Aquela ressecada, né? Então, ele vai recuperar sim, se o cabelo estiver saudável. Não tenha medo. Não tenha medo. Não, eu falei tudo isso aqui, por quê? Pra gente não ter medo de química, tá, gente? Se a gente fizer o que eu tô falando aqui, né? E algumas coisitas mais, né? Que eu posso ter esquecido, tá? É. É muito simples cuidar do cabelo, é muito simples mesmo. E eu passo tudo para vocês, né? Manter ele saudável. Às vezes a gente que complica, né?
A Marinalva, um beijão para você. E o cabelo que faz progressiva está murchado. Podemos fazer a limpeza com uma shampuzada e depois passar o 7,7? Olha, tem que fazer um teste de mecha nesse caso, né? Porque ele está progressivo, ele está com um tipo de alisamento, né? Então, tem que fazer um teste para ver se não vai ter problema. No caso, com a shampuzada, né? Colocar uma cubuquinha aí, os produtos. Tem a shampuzada aqui, como fazer, o passo a passo, aqui embaixo da nossa live, né? Um linkzinho. Aí só ver lá os produtos que são 4, e colocar numa cumbuquinha, você faz o teste para ver se não vai ter problema com o cabelo, porque esse é o principal, né? Não vai quebrar. Aí, se passar, aí faz todo o cabelo, tá? Que aí não teve compatibilidade, mas tem que ter muito cuidado, tem que fazer esse teste mesmo e ser bem minucioso aí né? no teste, tudinho, para ver, porque tem um alisamento, então todo cuidado é pouco. Para fazer shampuzada. No caso aqui, tem que chegar, só para a gente concluir aqui para a Marinalva, tem que chegar, então a shampuzada já dá para ver, tá? Tem que chegar, tem que fazer esse teste com essas dicas aqui que eu vou falar. Tem que chegar no fundo de clareamento 7, que você vai colocar o 7,7, né? Se for um chocolate, que na maioria das marcas são chocolate, né? Esse 7,7, então chegar no fundo de clareamento 100% acobreado, que é um laranjão, uma cor de laranja fruta, tem que ficar essa cor no cabelo, porque senão esse 7,7 não vai aparecer essa cor, entendeu? Tem que ficar assim. Aí já vê no teste de mecha primeiro, né? Para ver se vai chegar nesse fundo de clareamento, se essa mecha vai ficar nessa cor de laranja, entendeu? Aí, se não quebrar, né? Se não tiver nenhum problema, tá? Porque isso tem que ser feito assim, porque senão não dá. Aí, se tiver alguma quebra, se a mecha ficar mole, sabe? Se o cabelo ficar mole, assim, sem vida, ou encrespar, alguma coisa assim, sabe? Então, já tem um indício de incompatibilidade por causa das progressivas, entendeu? Geralmente, as progressivas, elas são assim, né? O selagem progressiva, tudo é no mesmo balaio, né? Então, tem esse resultado mais ou menos aí, porque depende muito, sabe? A gente não sabe qual é o pH da progressiva, entendeu? Então, depende muito do pH da progressiva. Então, por isso que tem que fazer esses testes aí, se é compatível ou não, tá? Porque cada progressiva tem um pH. Aí não é como o tio Colato, que eu já sei que é o pH, é aquele de 12 ponto alguma coisa. Geralmente é assim, né? Então, não dá pra gente fazer nenhum tipo de descoloração neles, entendeu? Nem guanidina ali, idem, que é mais forte ainda, tá? Então, assim. Aí as progressivas, cada uma tem um pH, então, o pH é o que o cabelo aguenta, sabe? É isso aí, em grosso modo é isso. O que aquela química que ela tem ali, aquele pH, naquela química, no caso progressiva, né? E aí, se vai ser compatível com outra química, por exemplo, com a shampuzada. Então, depende muito desse pH aí. Se o cabelo vai aguentar essas duas químicas no cabelo, que a gente vai depor logo em seguida, a gente vai também pintar esse cabelo, entendeu? Então, é um pouco mais difícil de aguentar. Então, por isso tem que fazer esse teste aí. Deixa eu ver aí, Vaneide, a Cleide Nari, um beijão pra você. A Liane Nari, um beijão. Eliane, bom dia, gata. A Kátia Nari, um beijão, bom dia, gata. Souza Cassiano, um beijão pra você, gata. A Rosiane Lopes, um beijão. A Rosinari, a Raquel, um beijão. Ediele, a Isabel, um beijão para você. A Cíntia, Nari, um beijão. A Eliane, Alessandra, me tira uma dúvida. Minha cliente tem 70% de cabelos brancos, ela tem preto. Ela tem preto ainda, ela é loira e ela faz retoque de raiz com
O 10.0 mais o 12.1. Eu posso fazer o retoque dessa raiz com pó descolorante? Ela faz com. Ela tem preto ainda, né? 70% de cabelos brancos e ela é loira. Ela faz retoque com 10.0 mais retoque dessa raiz com pó descolorante? Pode fazer. Tipo, se for só na raiz, tipo, 2 dedos de distância do couro cabeludo, pode fazer até com X de 10. Tá? Porque ela tem 70% de branco, né? Aí o X de 10 volumes. Como tá próximo do couro cabeludo, aí não usa muito um X de 20, assim, que pode ser que seja muito, né? Por estar na raiz, entendeu? Faz um teste com o X de 10 volumes com pó-descolorante, melhor. Né? Pra não... Porque aí essa quenturinha ajuda o descolorante a descolorir mais rápido. Aí o X baixa um pouquinho, melhor. É mais saudável também para o couro cabeludo, né? Que geralmente os cabeludos já ficam mais sensíveis depois de uma certa idade, entendeu? Então, é melhor a gente. Mas dá para fazer. O X de 10 e o descolorante que. Por exemplo, o descolorante que cabe 10, 12 tons, ele é melhor. Que aí é rápido. Rapidinho. Pô, descolorante. Raquel, um beijão para você. Bom dia, meu cabelo é colorido de preto. Como consigo cor mel? Chegar no fundo de clareamento, tá pintado, né, de preto. Chegar no fundo de clareamento 7, tem que fazer um teste de mecha, tá? Com tudo que eu falar aqui é melhor. Chegar no fundo de clareamento 7 e é tipo uma cor de laranja, sabe? É 100% acobreado, laranjão, cor de laranja fruta, é aquela cor que tem que ficar no cabelo. E colocar o 7.1 mais o 7.3, essa misturinha, com o X de 10 volumes. Se o cabelo for longo, coloca 100 gramas, né? Essa mistura aí, essas duas misturas, tá? Essas duas cores, para neutralizar o fundo e dar essa cor mel. Se o cabelo for longo, for mediano, 60 gramas em cima do cabelo curto, 40 gramas. Com o X de 10 volumes, deixa o tempo de pausa de 10 minutinhos. Melhor. Assim tem que fazer. Bom dia, Ivone. Beijão, gata. Como fazer o retoque de ruivo com a raiz de 3 dedos? Retoque de ruivo? De acordo com a OX que você usou, né? Por exemplo, se a OX for usada, OX de 30, 40 volumes, se o cabelo for um cabelo virgem, castanho escuro, castanho médio, então coloca com OX de 20 volumes, tá? Melhor. Agora, se for um cabelo um cabelo louro escuro, coloca com OX de 10 volumes. Tá bom? Retoque de raiz. Se for essas OX que eu tô falando aqui, por exemplo, 30 volumes, né, que eu usei, ou 20 volumes, aí coloca, se o louro for louro escuro, eu coloco com OX de 10, entendeu? É dizer que diminui o OX sempre. Se for essa OX se o cabelo ele tá no tom, por exemplo, esse ruivo, no tom de 6 e 7, entendeu? Porque depende muito da OX que a gente usou também. Mas geralmente depende também do ruivo, né? Do tom do ruivo. Porque pra gente usar uns tons de ruivo assim, bem claros, tom de 8, por exemplo, tem que usar uma X pelo menos de 40 volumes, né? 30 ou 40 volumes, entendeu? Aí sempre diminuindo um pouco essa OX aí. De acordo com a OX que eu usei, aí faz na raiz do retoque, diminuindo essa OX aí. Ivone Hell, beijão. A Jéssica na área. Simone, um beijo para vocês. A Ivone Hell. A coloração é de 8.43. Pois é, então nesse tom de 8, né, é do ruivo, né? Pode ser, se for usado 40, né, ou 30, dependendo da cor do cabelo que foi usado, aí geralmente tem que colocar o X assim
de 30 volumes, é melhor. Tá? Porque, por exemplo, já está no tom de 8, foi usado 40, entendeu? Aí colocar 30. Porque já quando começa nesse tom de 8, 9 ou 10, geralmente no 40, né? 40 volumes. Aí coloca 30 volumes no retoque de raiz. Agora, se for... Porque por isso que tem que... depende muito do cabelo virgem, né? Aí a gente não precisou usar 40 nesse tom de 8. Por exemplo, 6 é um louro escuro, cabelo virgem. Aí a gente não vai precisar usar nesse tom de 8 ao X de 40, só para os castanhos mesmo, né? Então, olha, por exemplo, 6, 7, 8. Então, usou 30 volumes, né? Aí diminui para 20 volumes retoque de raiz. Entendeu? É assim. Vamos lá. Patinária, um beijo para você. A coloração 6.71 pode tirar o avermelhado do cabelo? 6.71 tira, sim. Tira. Fazer um monte de brilho, né? Com essa cor. Entendeu? Pode tirar, sim. Mas tem que ver a situação também, entendeu? Tem que ver a situação, como é que tá o cabelo, qual é a cor que tá, sabe? Tem que ver. Mas, a grosso modo, sim, tira. Porque tudo depende de uma situação, sabe? Tudo depende de uma situação. Que aí a gente vê como é que tá o cabelo, qual é a história do cabelo, como é que tá pintado. Porque às vezes o cabelo está pintado de uma cor que é só a gente fazer um banho de brilho nele, que aí vai neutralizar esse avermelhado. Entendeu? É assim. Mas, esse 6.71. A Paty na área, um beijo para você. Passei o tonalizante 5.7 com 6.0. Analvo, um beijão, gata. Louro mate. Deu tudo certo, gata. Entendeu? O tonalizante são ótimos, né? Eu gosto. Tonalizante, só que eles saem rápido, né? Mas eles são ótimos, o cabelo. Se deu tudo certo, então tá ótimo, Paty. Um beijão, gata. A Nalva na área, um beijão. O louro mate, né? Para quem já tem mechas. Loiro pérola. Loiro mate, para quem já tem mechas. Loiro pérola. Qual a cor? Peraí. Um mate mais fechado. Loiro mate para quem já tem mechas loiro pérola. Um mate mais fechado? Pode ser. Pode ser. Agora eu tô imaginando assim. Pode ser, sim. Pode ser um mate mais fechado. Fica lindo. Tá? Geralmente ele é assim nos tons de 8.2, sabe? Pode ser no 7.2. 8.2 eu acho que seria bom, dar uma olhadinha. Geralmente esse 2, assim, eles são os mates, né, que chamam, sabe? Mas dependendo de ser no 7, pode ser no 8, pode ser no 9. Aí a cor a gente que comanda, né? A gente que decide. Tá? Aí você dá uma olhadinha. A Patrícia na área, um beijão para você, José, um beijo para você. Lidiane, um também. A Lúcia na área, Aninha. Vamos lá, seguindo aqui. Um beijão. A Paty na área. A coloração 6.71 pode tirar a vermelhada? Eu já respondi. Não, eu colocou mais uma aqui, né? É o vermelho do cabelo. Eu passei o tonalizante, o 6.7, né? Mais o 6.0. No caso aqui, porque tá mais escuro, né? Esse 5.7 mais o 6.0, ele ficou mais escuro. Pode tirar sim. Mas, tipo assim,
ele não vai aparecer essa cor. Se você colocar, por exemplo, tá? Só para gente entender aqui, tá pintado esse cabelo com o 5.7 mais 6.0, né? 50% de cada. Então, ele tá uma cor mais escura, porque o 5.7 ele é bem escuro, né? Ele, tipo assim, na maioria das marcas 5.7 é um marrom, né? Aquele marrom é fechado, né? Tipo barra de chocolate, alguma coisa assim. Então, na maioria das marcas, tá? Então, é essa cor que fica no cabelo. Então tá o cabelo tá o cabelo marrom, digamos, né? E aí vai colocar esse tom de 6, né? 6.71. Então, só que não vai aparecer essa cor, né? Do 6.71, tá? Não vai aparecer, porque tá fechado, tá mais fechado a cor que tá pintada no seu cabelo do que esse tom de 6.71. Então, ele consegue tirar assim, tipo fazendo banho de brilho, né? E consegue tirar esse avermelhado do cabelo, mas não aparece a cor, tá? Da cor do set. Vai ficar tipo a mesma cor do seu cabelo que tá pintado aí, só que vai tirar o avermelhado, tá? Só para deixar bem claro, né? Porque às vezes a pessoa quer pintar, quer fazer um banho de brilho e quer que apareça um pouco aquela cor, né? Que tá fazendo banho de brilho. Mas nesse caso aqui não dá. Só se fizer uma champuzada. Aí consegue. Então vamos lá. Vamos seguindo. Alessandra na área, um beijo para você, minha xará. Olha, Lê. Tenho cabelo com luzes, mas estou cansada e quero pintar o cabelo com a cor natural do 5.0. Você acha que a cor escura envelhece? Estou com 41 anos. Para a maioria das pessoas, sim. Dá uma fechada, né? Um pouco. Algumas não, né? Mas assim, quando as pessoas mais jovens, né? Já tá aí 20, 30 anos. Aí a gente pode ir sem medo, né? Agora quando já, né, já tá assim, aí já, principalmente depois de 50, né? Aí já envelhece um pouco, né? Não são todas, mas, por exemplo, o castanho, ele vai sim dar uma, né? Dar uma fechada, porque o que traz luz pro cabelo, pro rosto, né, é a cor clara, né? Então ele dá uma rejuvenescida, entendeu? Queira ou não, dá uma rejuvenescida. Principalmente nessa área, né, que a gente faz assim, não quer fazer morena iluminada, não quer deixar o cabelo muito claro, né? Mas nessa área aqui, do contorno do rosto, geralmente faz umas mechas mais largas, aí dá mais uma iluminada no contorno do rosto. São truques, né, de salão, que dá mais uma iluminada no cabelo, no rosto. Então a gente tem todos esses truquezinhos aí, né, a nosso favor. Por que não usar, né? Entendeu? Então, tem que ter cuidado, gata. Tem que ter cuidado. Mas aí, né, 41, né? Tá jovem, né? Porque tem pessoas que às vezes têm um rosto bem jovem, né? Que a pessoa nem dá aquela idade, né? Na maioria das vezes, né? Agora as outras não, né? Que já trabalharam às vezes muito, tudo, né? Daí fica mais estressadinho. Aí já envelhece mais rápido, né? Tá? Então, mas aí tem que ter cuidado. É assim, tem que ter cuidado. Fechar, a gente já sabe que vai fechar, né? E vai dar uma apagadinha um pouco, aí já sabe até que tem aqueles truquezinhos que a gente tem que fazer maquiagem, assim, um pouco mais, né? Aí que já rejuvenesce mais, entendeu? É assim. É porque às vezes a pessoa quer fazer, né? Não, eu quero mudar, eu quero escurecer um pouco, entendeu? Ou então pode também fazer tipo morena iluminada, entendeu? Que aí você já tem esses truques também, né? De não fechar tanto o cabelo. Já tá no 9, tá luzes nesses tons claros, né? Esses tons, nesses fundos de clareamento 9 ou 10, né? Que tá bem esses loirões. Aí vai pro 7, diminui 2 tons, por exemplo, né? Aí escurece, coloca o 7.3, entendeu? Aí você já disse, poxa, já escureci meu cabelo, né? Então ficou iluminado, então aí já fica mais uma luzinha também, entendeu? Aí acho que você vai gostar mais.
Aí eu quero mesmo. Aí coloca o 5.0 e pronto, acabou. É assim, ora. Não é? A gente faz o que a gente quiser. Aí depois, não gostei, faz luz de novo. Pronto. Cabeleireiro que gosta. Ai, ai, ai. Eu acho que a gente tem que ser feliz, sabe? Fazer o que a gente gosta, fazer o que a gente quer, entendeu? Gente, olha, eu falo isso aqui para vocês, mas eu uso na minha vida também, entendeu? Eu sempre falo isso pro marido, né? Tu queres? Ou então tem que fazer assim. Tu queres? Tu gosta? Então é assim. Para minha irmã também, faz o que quiseres. Falo sempre assim, entendeu? É aquariana, né? Eu sou aquariana, então eu gosto de fazer o que eu quero. Então, nem adianta falar muito que eu não escuto nada. Eu foco e acabou. Eu vou fazer o que eu quiser mesmo, acabou. Tem bom? É. Então eu pergunto muito para as pessoas, né? Faz o que tu quiseres, faz o que quiseres. A gente tem possibilidades, né? Mas sempre a gente faz o que a gente quiser, melhor porque a gente é feliz, a gente fica mais feliz, né? Se agradando. É isso. Vamos lá, vamos seguindo. Ah, a Eliane, sim, eu respondi todas as perguntas já para cima, gata. Até aqui, ela perguntou se já respondi. Já respondi sim. Tá tudo gravado aqui no YouTube, tá? Essa live, gente, ela fica gravada aqui no YouTube. Então, qualquer coisa, esqueceu, tá gravada aqui no YouTube. A Cida, um beijão para você. Bom dia, Alê. Meu cabelo está com a cor 8. Tem mechas, porém está acobreado. Gostaria de um fundo escuro com mechas. O que devo fazer? Beijos. Beijão, gata. Tá no tom 8, né? Com mechas. Tinha um fundo escuro. Então, olha, tem que pintar. Aí as mechas vão sumir. Entendeu? Já tá com mecha, né? Então, tem que pintar o cabelo, tem que refazer as mechas, no caso. Com mechas. Pois é, coloca o 6.1 mais o 5.0. Vai apagar tudo, vai ficar castanho esse cabelo, vai escurecer as mechas que tá, pode estar até platinada, escurece, tá? Cabelo. Se tá cobreado, se tá. Eu tô dizendo, o cabelo não aquele tom acobreado, né? Pintado. Tô falando tá desbotado nesse tom acobreado, às vezes fica um tom laranja, né? Ou então as mechas que estão claras, em todas as situações, sem estar pintado o cabelo, né? Para não a gente não. Porque quando tá pintado o cabelo, tem que fazer a champuzada, não adianta, tá? Agora, quando tá mechas antigas, que fica nesses tons laranjas, meio acobreadinho, né? Avermelhado, tudo. Aí sim, pode fazer esse fundo que eu tô falando aqui, né? Com 5.0 mais o 6.1. Sim, 50% de cada ao X de 10 volumes. Por quê? Porque a gente vai fazer mechas daqui ao mesmo dia ou alguns dias depois, tá? Pode fazer até no mesmo dia, porque geralmente a gente faz isso no salão, né? Se o cabelo tiver condição, tem que fazer um teste de mecha, porque às vezes o cabelo não tá em condição, né? Então tem que fazer todos os testes para ver se o cabelo não vai enfraquecer, não vai quebrar, entendeu? Mas se passou no teste, aí manda brasa, 5.0 mais 6.1, X de 10, deixa o tempo de pausa, né? Da própria marca da tinta que você está usando, aí o cabelo vai dar um resultado castanho, né? Castanho, fica castaninho, bonitinho, que ele cor escura, e a gente refaz as mechas. A gente faz sempre isso no salão, sempre. O cabelo fica lindo, maravilhoso. Pronto, acabou. Aí faz as mechas, puxa as mechas que a gente quiser fazer. Cobre branco, porque tem um 6 pontos, tem um 5.0, né, na jogada, então sempre cobre os brancos, se tiver branco para cobrir, e fica lindo, maravilhoso. Cobre tudo. E o cabelo renovado, renova, fica cabelo, parece que acabou de renovar o cabelo, pronto, nem parece aquele cabelo que estava todo manchado, que estava cobreado, que tinha mecha aí, tá. E aí geralmente chega no salão assim, estupiado, né, que a pessoa não faz mechas, aí deixa uns 9 meses, um ano, aí o cabelo tá aquela coisa, né? Aí a gente renova com essa atualização e puxa as mechas de novo, qualquer tom que seja, pode ser até no platinado, né? Se for possível, né? Porque depende muito também. Ah,
Vamos lá. Aí só puxar as mechas no fundo de clareamento que você queira, tá? Você não falou no fundo de clareamento aqui, então pode puxar. A Cris, um beijão para você. Bom dia, pintei meu cabelo com o 8.0 mais o 8.1. Mas não cobriu totalmente os brancos. Gata, tem que. Olha, por exemplo, quando o cabelo tá. Eu até falei nisso da live, né? Tem um link aqui embaixo da live, até coloquei agora, logo antes de começar a live. O link é como cobrir cabelos brancos, né? Tá no link, só clicar nesse vídeo, tá? Então ele é para você, tá? Essa técnica que eu usei nesse vídeo, ela cobre aqueles cabelos brancos que não cobre de jeito nenhum, quem já pintou, já, né? E não cobre da maneira tradicional. Então, dessa maneira vai cobrir, entendeu? Dá uma olhadinha aqui. Esse da repigmentar, mas do jeito que eu fiz lá no vídeo, tá? Repigmentar. Tá com uma cor lá, mas você vai usar do jeito que fazer lá com a sua cor, entendeu? Claro, vai ser cor diferente, né? Mas do jeito que tá lá, o modo de fazer. A Nalva, um beijão pra você. Para fazer um loiro mate, para quem tem mecha, espera lá. Eu já respondi, gata. Deixa eu ver aqui, mais lá embaixo. Fica que cor. Bom dia, Thaís. Um beijão para você. 5.0 mais o 6.1 fica que cor. Quando a gente usa um mau X mais alto, eu já falei tanto dessa mistura, né? O 5.0 mais o 6.1, só que com o X de 10 vai ficar uma cor de um castanho, né? Tipo assim, um castanho claro. Um castanho médico, claro, né? Mais ou menos assim. Agora, se a OX for de um cabelo virgem, no caso, né? E a gente vai colocar uma OX, por exemplo, uma OX, por exemplo, de 30 volumes, 40 volumes, aí vai dar realmente essa cor aqui, que vai ficar tipo assim, uma cor de um marrom, de um marrom, de um marrom mesmo, um marrom frio, né? Daquela cor ali, uma cor escura, né? Um marrom frio. Se colocar seu X mais alto, né? O cabelo for virgem, né? Ou então chegar no fundo de claramente, se precisar descolorir, se o cabelo tá pintado com uma cor mais escura, aí precisar descolorir, aí chegar no fundo de clareamento 6, por exemplo, 6, tipo uma cor de ferrugem, aí coloca, tonaliza, né? Com 6.1 mais 5.0, cor X de 10 volumes, tá? Aí dá essa cor também, desse marrom frio, né? Essa cor escura. Vai ser chamado assim. Bom dia, um beijo para você, Ana. Aracineide, um beijão, gata. Vai ficar salva sim, gata, aqui no YouTube, tá? A Marlina, era minha cliente, fez mestres e fez aquela mecha destaque. Ela não se acostumou, agora quer apagar. O que fazer? Eu sei, aquelas mechas, o contorno, né? Pode ser essa, do contorno do rosto. Então, o que tem que fazer? Tipo assim, a metade da mecha, né? Que tá grossa, geralmente, né? São mais grossinhos um pouco. Aí você coloca essa mistura que eu falei aqui, o 5.0 mais o 6.1 com X de 10 volumes, tá? Aí vai voltar a cor do cabelo dela castanho, entendeu? Se for assim, né? Quer escurecer aquela mecha, aí pode escurecer assim. Aí você pega a metade da mecha, mais ou menos. Né? Aí você vê aí qual é a grossura, né? Que tem que tirar, né? Que já que tá incomodando, né? Então tá grossa. Aí deixa ela metade castanha e metade louro, né? Entendeu? É assim. Faz a mecha inversa, né? Mechas invertidas, essa técnica, né? Com esse 5.0 mais 6.1 com X de 10 volumes. Que aí, da próxima vez que se for puxar as mechas dela, não vai ter problema nenhum em descolorir nessa área desse que foi pintado esse cabelo. Entendeu? Não vai ter problema nenhum. Com X de 10. Não desbota, de jeito nenhum. Nessa mistura que eu falei aqui, não vai desbotar. A Cleide.
Cleide na área, um beijão para você. Obrigado de nada, gata, Yane. Um beijão. De nada, Alessandra. Ah, então pronto, gato, se joga. É, não parece? Então pronto, é, porque 41 né? 41. Tá ótimo. Tá ótimo. A Edna na área, um beijão pra você. Bom dia! O que você tá de tinta? 7,7 mais o 7,1 deixa o cabelo escuro? Olha, na maioria das marcas, o 7,7 ele é uma cor escura, né? Que é um chocolate na maioria das marcas, tá? Então, é uma cor escura. Então, mais o 7,1, então, também não é uma cor muito clara, né? O 7,1, então, é uma cor escura, né? Então, vai ficar tipo um chocolate frio, né? Nesse tom de 7, que ele fica um pouquinho mais aberto, entendeu? É a cor que fica. Mas é uma cor escura, tá? Chocolate, né? Uma cor escura. Tá lembrando de chocolate. Igreja Pentecostal, um beijão pra você. Eu vou fazer um cabelo muito fino, com o X de 20 volume. Eu consigo abrir bastante? Consegue, gata. Consegue. É como se fosse uma OX de 30 ou 40 volumes, às vezes, porque ele é muito fino, né? Igual de criança. Consegue. Consegue, com certeza. Cabelo muito fino, igual de criança. Que criança tem cabelo bem fininho, né? Pois é. Então, a OX tem sempre que ser mais baixa mesmo, tá? Com a OX, assim, que a gente vai colorir aquele cabelo com cabelo de médio para grosso, que geralmente os cabelos são nessa grossura, né? Na maioria, que tá, a pessoa adulta. Então, a gente precisa de 30 ou 40 volumes. Com a OX de 20, a gente já consegue aquele cabelo bem fininho mesmo. Tá? E a descoloração é a mesma coisa. Às vezes tem que descolorir até com 10 volumes para chegar no platinado. Eu já descolori um cabelo bem, bem fininho mesmo, concha de 10 volumes platinado. Tem que platinar, patinou. Mas era bem fininho mesmo. E geralmente são lisos esses cabelos, né? São finos. E às vezes não tem muita volumagem de fio, na maioria das vezes. Entendeu? Então, é bem facinho de fazer, né? Mas tem que ter cuidado, né? Tem que saber essas manhas aí, porque senão o cabelo quebra, né? Eles são muito fáceis de clarear, esses cabelos finos, finos de igual de criança mesmo que eu tô falando, né? Porque tem gente que diz, meu cabelo é fino, às vezes não é. É, é. Agora, aí a gente tem que ter cuidado com isso. Eles são bem facinhos de clarear, né? Mas aí eles são fáceis também de quebrar, entendeu? Por isso tem que baixar assim a volumagem da OX, tudo, que a OX é que é, é o perigo, né? Nesse caso, tá? A OX é que clareia ou escurece o cabelo, né? A gente tem sempre que pensar assim, tá? Então, por isso que é sempre bom fazer um teste de mecha, né? Porque a gente, às vezes no salão, né, chega uma cliente, ou então mesmo em casa, né, que a gente vai fazer, a gente nunca fez, então a gente tem que fazer o teste, né, para saber se não vai quebrar, a primeira coisa, e também no caso de cor, para ver se vai chegar naquele fundo de clareamento que a gente precisa, né, no caso de descolorir ou fazer mechas, tudo. Tudo isso a gente vê essas duas principais coisas, né, que a gente vê no teste de mecha, entendeu? Que faz total diferença, né? Se a gente errar. Então, a gente já vê no teste, a gente já, quando for fazendo todo o cabelo, a gente já sabe mais ou menos, né, o resultado que vai dar. Que já viu no teste, já viu o tempo de pausa, do teste de mecha, no caso de descoloração, né, se for, aí já sabe mais ou menos aquele, quando eu sei mais o tempo que eu vou descolorir naquele fundo de clareamento que eu preciso fazer em todo o meu cabelo, né? Eu já vi no teste, já controlei, já tenho uma ideia, sabe? Por isso que o teste mexe, ele sempre, sempre, sempre não é um tempo assim jogado fora, tá? Então ele salva mesmo, salva a reputação, salva a vida, salva o cabelo. Gente, olha, teste mecha eu sempre faço, tá? Falo sempre aqui, mas é verdade. Porque sempre, às vezes,
a cliente às vezes, ela vem no salão, assim, anos, né? Você está acostumada já. Mas as coisas mudam de meses para, né, de 3 meses, fazer algum tipo de alisamento, ou luz daqui a 2, 3, 4, 5 meses, né? 2 não, mas, né, um tempo depois. Então, já dá surpresa, dá surpresa. Se a gente não fizer teste, de repente, né, aí lá vai ter problema, entendeu? Já teve bastante surpresas, né, comigo, entendeu? Da pessoa estar anos e anos fazendo as coisas aqui, e aí, de repente, ela operou, e eu nem sabia, né? Às vezes a gente não sabe, né, nada. E aí, digamos, isso é um exemplo, né? E que aconteceu, né, comigo, no caso. Vários exemplos, entendeu? E o cabelo ficou fraco. Geralmente, quando a gente operar, leva anestesia, né? E aí, às vezes, deixa o cabelo fraco. Deixa. Engraçado isso, mas às vezes afeta o cabelo. E aí, para aquele tipo de química que a gente está fazendo, algum tipo de alisamento, algum tipo de descoloração, ali o cabelo não está forte o suficiente. Aí passa assim uns 6 meses. Eu andei pesquisando depois desse assunto, né? Aí dá para até a anestesia ela sair assim do seu corpo, né? O coisa, como é que chama? É, é o que ela tem, né? Ficou o nosso corpo, né? Eu esqueci agora a palavra. Aí ela saiu, pronto, aí o cabelo volta ao normal, tudo, entendeu? Ele enfraquece. Aí, no caso dessa cliente, não passou no teste. Aí foi que ela foi me falar. Puxa, Sandra, eu operei, será que foi isso? Eu digo, acho que foi sim. Que já tinha acontecido outra vez também, entendeu? Aí o cabelo dá uma enfraquecida. Aí já pensou se a gente não fizesse o teste? Vai ferrar, né? Eu ia me ferrar. Pois é, esses são alguns exemplos, né? Vamos lá, vamos seguir. Gente, olha, já estamos aqui, já estamos quase 2 horas, né? Quase 1 hora e meia. Então, beijo para vocês. Ficou algumas perguntas aqui também no YouTube, tá? Pode deixar aqui, meus amores, aqui nos comentários, que eu vou sempre responder para vocês, respondo todos os dias. Aqui também eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram, tá? Para a gente colocar, para vocês colocarem o que vocês quiserem aí, para a gente responder sobre cabelo, ou de modo em geral, vai ficar nos stories, tá? Então, pode deixar o seu recadinho aí, só pergunta para mim que eu vou responder para você, com certeza, sempre respondo. Beijo. Com Deus! A live é dia de quarta-feira, tá, gente? Toda quarta a gente tá nesse mesmo bate-canal aqui, mesmo bate-horário. Tô igual aquela Batiguel. Batiguel loira. Então tá, beijão. Fique com Deus.